Olá, tudo bem? Como que vamos? Agora nós vamos para esse nosso pequeno curso de preparatório de expositores espírita, onde estamos vendo os conteúdos que um bom expositor deve ter o conhecimento para as suas preleções nas casas espíritas ou dar aula nos cursos de aprendizes do Evangelho, certo? Por uma questão didática, nós vimos primeiro o conteúdo da doutrina espírita, falando das obras de Allan Kardec, e deixamos para agora um conteúdo não menos importante, pelo contrário, anterior à obra de Kardec e de suma importância para o conhecimento da doutrina, que traz em seu bojo a moral cristã. Estamos falando do Sermão da Montanha. Tá? A importância deste sermão para a humanidade é de suma importância, tanto que Mahatma Gandhi, certa feita, quando questionado sobre o cristianismo, ele disse que se todas as obras, principalmente as religiosas do mundo todo, se queimassem, se perdessem, mas restasse tão somente o Sermão da Montanha, a humanidade estaria salva, ok? Então, tal a importância deste sermão de Jesus, que traz na essência a sua doutrina, ok? Então, hoje nós vamos comentar rapidamente sobre o Sermão da Montanha, que a maior parte das pessoas, mesmo dentro do meio espírita, né, quando se fala em Sermão da Montanha, pensam tão somente nas bem-aventuranças, né? E as bem-aventuranças, que são 8, na realidade é um pequeno trecho do sermão. O Sermão da Montanha, ele se encontra parte em Lucas, mas muito pouco, trazendo principalmente ali a oração Pai Nosso que Jesus nos deixou. Mas em Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, se encontra todo o sermão que chegou até nós nos dias de hoje. Ok? Então é através do Evangelho de Mateus que nós vamos dar uma pequena explanação sobre este sermão. Tá? O Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, começa da seguinte forma. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu à montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo. E aí ele começa as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm um coração e o pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os corações puros, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Estas bem-aventuranças a gente não vai detalhar nesse vídeo, mas com certeza um bom expositor espírita deverá estudá-las através de obras complementares, como no próprio o Evangelho segundo o Espiritismo, e dentro daquelas obras que nós citamos anteriormente, o Livro da Esperança e o Espírito da Verdade, obras essas de Emmanuel e autores espirituais diversos, que comentam os diversos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive estes que tratam especificamente das bem-aventuranças, certo? Então, o conhecimento do conteúdo, o aprofundamento destas bem-aventuranças é de suma importância. E bem-aventurança de Jesus quer dizer bem felizes, bem-aventurados sois vós, ou seja, bem felizes sois vós, que no futuro terão as suas recompensas no reino dos céus.
todos aqueles que passam por estas questões aqui na Terra enquanto encarnados, certo? E aí, neste trecho das bem-aventuranças, ele termina dizendo o seguinte: bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós, tá? Jesus nos compara ali, no Sermão da Montanha, aos antigos profetas do povo judaico que nos precederam, ok? Então, é assim. Então, a bem-aventurança trata da vida futura nossa, da vida futura no plano do Espírito, ok? E, na sequência, ele, no versículo 13 e 14, ele diz o seguinte para nós, que é um momento importante deste sermão para as nossas reflexões. Vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem acender uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Diferentemente do trecho anterior das bem-aventuranças, onde ele se refere a recompensas futuras no plano do Espírito, veja que aqui nesses dois versículos ele diz: vós sois o sal, vós sois a luz, ok? Então aqui ele está afirmando o que nós somos e não o que seremos. Nós aqui, Jesus nos diz que nós já somos o sal, aquilo que tempera, aquilo que dá sabor, aquilo que dá, como nós sabemos, a conservação dos alimentos. Nós somos a luz, aquilo que ilumina, aquilo que abrange todo um ambiente quando acima do candeeiro, né? Então aqui Jesus, para fazer o Sermão da Montanha, ele dá para nós já a condição do que nós somos na Terra para podermos levar o seu Evangelho e aperfeiçoarmos a nossa própria existência e de todos aqueles que conosco convivem, né? Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então ele já está afirmando que nós somos dignos e passíveis de fazermos as boas obras. Então, aqui não é uma condição que Jesus, vós sereis, mas vós já sois. Então, nós somos. Então, essa reflexão, eu acredito que para introduzir todo o estudo do Sermão da Montanha é de suma importância, tendo esta consciência de que nós já somos seres passíveis de realizar todas essas obras que Jesus deixou. Em outro trecho ele vai dizer que vós fareis tudo o que eu faço e muito mais, né? Porque nós já temos esta condição, esse selo divino, esta individualização de Deus, nosso Pai, sobre o Espírito, para que nós possamos fazer estas realizações e que Jesus já nos dizia. Quando a gente estuda o Sermão da Montanha, e é imprescindível para todos aqueles que desejam ser um expositor espírita e, em suma, um expositor cristão da doutrina de Jesus, né? Nós precisamos entender que este sermão de Jesus não foi dito aos seus discípulos ou àqueles que rodeavam no monte, e nem para aquela época. Jesus falou isso para a posteridade, para a eternidade.
e para todos nós. Tá? Então, é com este espírito que nós temos que adentrar no estudo do Sermão da Montanha, tá certo? Aí, na sequência, Jesus diz o seguinte, afiançando a todos nós, né? Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Quando Jesus se refere à lei e os profetas, em diversos trechos do seu evangelho, citado pelos evangelistas, ele quer se referir à lei ao Pentateuco de Moisés. Tá? Os judeus tinham como lei o grande legislador, além de grande profeta que foi Moisés, das leis contidas no Pentateuco, que são as 5 obras iniciais da Bíblia, no Velho Testamento, começando lá com a Gênesis, depois Êxodos e todos aqueles aspectos. E, inclusive, sobre os 10 mandamentos, as leis divinas recebidas no Monte Sinai por Moisés, advindo da alta espiritualidade, ok? Então, fora os 10 mandamentos, Moisés vai, ao longo do tempo, do tempo que ele permaneceu com o povo judaico naquela libertação do Egito para atingir a terra de Canaã, no Êxodos, né? Ele vai fazer uma série de leis que ali, por força da palavra de Deus que ele se utiliza para impressionar o povo, mas que era as leis civis, as leis para manutenção da ordem daquele povo ainda muito inculto, né? Vindo de centenas de anos ainda escravos do povo egípcio. Então, ele se utiliza da força da palavra de Deus para impregnar essa legislação civil e que era tão natural. Então, os judeus tinham na lei de Moisés uma questão muito profunda, tá? Mas como nós vemos em diversas passagens de Jesus, principalmente aquela casta sacerdotal na época de Jesus, os fariseus, né? Eles eram mais cultuadores da lei exteriormente do que na realidade interiormente, tá certo? E é por isso que se deve estudar todo o Evangelho de Jesus. E também, no Sermão da Montanha, Jesus afirma que ele não veio abolir essa lei, mas dar, em muitas passagens dita, mas dar-lhe o cumprimento. Porém, nesta Bíblia aqui, em algumas Bíblias, conforme a tradução, essa aqui é uma Bíblia traduzida pelos monges de Marais du Sul, da Bélgica, né, pelo Centro Bíblico Católico, e ela diz o seguinte: eu não vim abolir a lei, mas vim levá-los à perfeição. Esta lei antiga, tá? Então, quando Jesus fala em muitos trechos que eu não vim abolir a lei, mas dar-lhe o cumprimento, eu prefiro essa tradução, como nós vamos ver aqui um pouco mais adiante, que ele veio dar o aperfeiçoamento à lei. Então, na sequência deste trecho que ele diz que vai dar o aperfeiçoamento, ele começa dizendo o seguinte: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo, Jesus diz, e essa expressão, mas eu vos digo, é que faz com que os fariseus, os escribas, os saduceus, aquelas castas sacerdotais, os escribas que tinham o domínio da lei de mosaica, dos profetas, né? Eles fazem quem era aquele carpinteiro para dizer eu, porém, vos digo, quem era ele para fazer alguma referência à lei de Moisés, o grande profeta, né, o libertador do povo judeu, para dizer ou desdizer a Moisés sobre as suas leis.
Isto sim é que provoca, nessas castas principalmente, a condição de trazerem Jesus como um herético, como um fora das doutrinas judaicas. Tanto é que ele é, na realidade, perseguido por estas falas, principalmente contida aqui no Sermão da Montanha. Né? E como a gente está dizendo que esta tradução, eu não vim abolir a lei, mas sim dar-lhe o aperfeiçoamento, vejamos o texto. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo, todo aquele se irar contra o seu irmão será castigado pelos juízes, e aquele que disser a seu irmão raca será castigado pelo grande conselho, e aquele que lhe disser louco será condenado ao fogo da geena. Então veja que ele vem dar um aperfeiçoamento. Note que esta lei mosaica que ele se refere aqui, não matarás, é da lei dos 10 mandamentos, da lei recebida pela alta espiritualidade por Moisés. Então, ele vem dar não só o cumprimento, mas o aperfeiçoamento a esta lei. Não é só não matar, é não se irar, não ofender o seu irmão, que vai fazer com que nós tenhamos que responder sobre as nossas atitudes indevidas contra os nossos semelhantes. Né? Por isso que Jesus, ele usa muito essa expressão de que eu vim dar o aperfeiçoamento à lei. Seguindo um pouco mais adiante, ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça com uma mulher já adulterou com ela em seu coração. Ou seja, Jesus fala que não é o ato de adulterar efetivamente pela ação, mas já em pensamento, quando a gente já pensa o indevido, já pensa na cobiça, evidentemente que a gente já está em erro com o nosso espírito, com a nossa condição de espíritos evoluídos, e com a condição de nós sermos o sal e a luz do mundo, ok? E ele vai seguindo ainda, falando sobre estas leis antigas. Ouvistes o que ainda foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirá para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E assim, nesse trecho que vai encerrar este capítulo 5 de Mateus, ele dá estas ideias de aperfeiçoamento das leis dos antigos. Isso é de profunda reflexão para todos nós com este conhecimento. No capítulo 6 de Mateus, ele dá sequência, dizendo já sobre as boas obras que devemos fazê-las em segredo. Né? Guardai-vos de fazer as boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto ao vosso Pai que está no céu. Quando, pois, dás esmola, não toqueis trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, né? Em verdade, eu vos digo, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Esse trecho nós temos já bastante conhecimento através do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? E ele aqui também, igualmente, ensina como orarmos. Quando orardes, não façais como os hipócritas que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando orares, entra no seu quarto, fecha a porta e ora a teu pai em segredo, e teu pai, que vê você em segredo, te recompensará. Tá? E aqui na sequência desta forma de nos ensinar a orar, ele dá o seguinte: quando quiserdes orardes, façais assim: Pai nosso que estais nos céus. E aqui, nesse capítulo 6, ele nos dá
a conhecer a prece que tanto recitamos diariamente, que é a prece do Pai Nosso, né? Ela que é tão sucinta, tão simples, mas que abrange todas as nossas necessidades para as nossas próprias reflexões, tá? E terminando ainda o capítulo 6º, ele vai falar de quando a gente jejuardes, não tomeis o ar triste como os hipócritas, né? Mas que lavemos o rosto e não demonstremos que estamos jejuando, né? Porque isso é para alimentar a nossa vaidade, que o façamos em segredo. E também que não ajuntemos tesouros onde a terra, na terra onde a ferrugem corrói, as traças corroem e onde os ladrões roubam, mas que a gente guarde os nossos tesouros no céu. E depois ele vai para o 7º capítulo de Mateus, trazendo diversos conselhos, dizendo: não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados. E com a mesma medida que tiveres medido, também vós estareis medidos. E em diversos trechos do capítulo 7, ele dá outros tantos conselhos, né? Não lanceis aos cães as coisas santas, não atireis aos porcos as vossas pérolas, para que não calque com seus pés, e voltando-se contra vós vos despedacem, tá? Pedi e vos dará, e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos serás aberta, tá? E em outro trecho ele vai dizer: pelo seus frutos é que conhecereis a árvore. Colhem-se, portanto, uvas dos espinhos e figo dos abrolhos. Toda árvore boa dá bons frutos, mas toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. E assim ele vai se sucedendo com os diversos conselhos para nós neste sermão. E na conclusão desse seu discurso, no final do capítulo 7, ele vai dizer assim: aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa e ela caiu, e grande foi a sua ruína. Então, na conclusão do sermão, Jesus diz que tudo aquilo que ele fala nesses capítulos contidos em Mateus, né, que nós as pratiquemos, que de fato, pois que da forma com que nós o façamos, nós seremos sensatos, como um construtor em casas resistente, ou seja, a resistência do nosso espírito, a fortaleza na nossa alma, ainda aqui na terra. Mesmo porque ele já nos afiançou no início de que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Então isso para as nossas reflexões é fundamental. E Mateus, no final, após essa fala de Jesus, diz o seguinte: quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina. Com efeito, ele a ensinava como quem tinha autoridade e não como os seus escribas, que eram os guardiões da lei. Então aqui Mateus mesmo diz que, dizendo que Jesus fez o discurso da sua doutrina. Daí a importância fundamental do estudo em todos os seus detalhes do Sermão da Montanha. Tá? É importantíssimo para o expositor espírita ter esta noção de responsabilidade e, principalmente, acima de expor, de a praticarmos, ok? Então, hoje nós ficamos com esse pequeno vídeo aqui sobre o nosso curso a respeito do conteúdo,
que eu julgo ser uma das partes mais importantes para o cristão em si, para o cristão espírita e principalmente para aqueles que desejam ser expositores, tá? No próximo vídeo, nós vamos abordar um pouco de obras complementares de Emmanuel a respeito das obras contidas no Novo Testamento, tá ok? Fiquem com Deus, um abraço a todos.